Pois é, chegamos juntos ao final dessa jornada. Com o coração mais recolhido, a gente se aproxima agora da 14ª e última estação da Via Sacra. Vamos contemplar este momento. Jesus é sepultado. Sabe, todo aquele barulho, os gritos, o som dos martelos, tudo isso acabou. Agora, o que reina no Calvário é um silêncio pesado, profundo, solene. O corpo sem vida do Salvador está ali, repousando, esperando a sepultura. Olha, o que a gente vai fazer aqui não é só, relembrar um fato histórico. É muito mais do que isso. É um convite para a gente mergulhar de cabeça nesse mistério. Então, vamos olhar para tudo isso com os olhos da fé, bem juntinho do coração da igreja. Então, vamos entrar nessa primeira parte, o silêncio do sepulcro. É como se fosse o ato final, sabe? O fim do caminho aqui na Terra. E é nesse momento que o evangelista nos conta de uma figura importante, um homem bom, justo, chamado José de Arimateia. Ele se aproxima para dar ao Senhor um sepultamento digno. Tenta imaginar a delicadeza desses gestos. O corpo de Jesus é, com todo cuidado, envolvido num lençol limpinho e colocado num túmulo que nunca tinha sido usado. Um túmulo novo. E aí, uma pedra enorme é rolada para fechar a entrada. Pronto. Para quem estava olhando, para os olhos do mundo, era isso, o fim. Agora a gente vai para um segundo ponto, o grão de trigo, a semente da vida eterna. E aqui, gente, está o pulo do gato, porque com os olhos da fé, o sepulcro não é o fim de tudo. Pelo contrário, é um lugar de germinação. Não é um funeral, é uma semeadura. A profundidade disso é algo imenso. O cardeal Ratzinger, que depois se tornou o nosso querido Papa Bento XVI, ele explica isso de uma forma linda. Ele diz que ali no sepulcro Jesus se torna exatamente como um grão de trigo. Ele assume essa morte da semente que cai na terra, sabe? Para quê? Para dar vida. É como um processo, sabe? Uma transformação divina. Funciona assim. Primeiro, o grão cai na terra. Segundo, ele precisa morrer. E por que isso? Para não ficar sozinho, como o próprio Evangelho diz. E aí, terceiro passo, ele produz um fruto abundante e eterno. E é por isso que mesmo daquela escuridão do túmulo já começa a brilhar uma promessa. A promessa do pão da vida, o verdadeiro alimento para todos nós. Ok, agora vamos mudar um pouco o nosso olhar. Vamos focar na figura que talvez sentiu a dor mais profunda ali diante do sepulcro. Maria, o coração da mãe. Santo Afonso Maria de Ligório nos ajuda a tentar imaginar essa cena. Ele diz que a Mãe de Deus ajeita o corpo do filho com as próprias mãos e que no fundo da alma dela o maior desejo era ser sepultada viva ali junto com ele. Dá para sentir o tamanho desse amor? Então a pedra rola, fecha o túmulo, é o último adeus. Mas o que acontece dentro do espírito de Maria? A resposta vem das palavras do próprio Jesus. É simples, né? O tesouro de Maria é Jesus. Por isso, mesmo que o corpo dela volte para casa, o coração dela fica ali, sepultado junto com o seu filho. E esse exemplo de Maria, ele nos convida a pensar, a refletir. É um chamado à santidade, a olhar para o nosso próprio coração como um sacrário pessoal. Como é que isso tudo se aplica à nossa vida hoje? A pergunta é bem direta para cada um de nós. E a gente? Onde é que está o nosso tesouro? Onde é que a gente tem sepultado o nosso coração, as nossas afeições mais profundas? A sabedoria espiritual da igreja sempre nos alerta para a gente não colocar nosso coração nas coisas que passam, nas criaturas, no lodo da terra. O convite, seguindo o exemplo de Maria, é outro. É para a gente guardar o nosso coração no santo sacrário, ali onde Jesus está vivo de verdade. A meta é essa, né? Transformar o nosso coração um sepulcro novo, igual aquele de José de Arimateia, um lugar limpo de todo pecado, um lugar digno onde Jesus possa de fato repousar. Mas de jeito nenhum a gente pode terminar aqui, na escuridão do túmulo. Não, a nossa fé nos empurra para a luz, porque a morte, gente, a morte não tem a última palavra. É verdade. Quando a gente olha a cena, a pedra está lá, fechada. Parece o selo final da morte, a aparente vitória da escuridão. Mas a nossa fé grita uma verdade que virou a história do avesso. O sepulcro está vazio. Aquele grão de trigo não ficou lá,
Ele brotou. Esse é o grande triunfo. O Pai não deixou o Filho abandonado na morte. A sua carne não viu a corrupção. Pelo contrário, Cristo desceu à escuridão. Sim, mas para enchê-la de luz. Ele desceu lá para nos arrancar, para nos resgatar da morte. E para a gente guardar bem tudo isso no coração, vamos terminar com uma oração. Ó meu Jesus sepultado, eu beijo a pedra que vos encerra, mas eu sei com toda a minha fé que ressuscitastes ao terceiro dia. E eu peço, pelos méritos da vossa gloriosa ressurreição, fazei com que, no último dia, eu também ressuscite convosco na glória, para estar para sempre unido convosco aí no céu. Que essa esperança que nasce do túmulo vazio nos dê força para viver cada dia como ressuscitados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.